já deve estar, eu acho que agora já começou a gravação. Então, essa nossa última aula sobre César, não é ainda a última aula sobre historiografia, já que a gente ainda vai falar sobre o Salustio, como eu estava dizendo na antessala, né? Ela vai terminar de organizar esse nosso entendimento da obra de César, então vou fazer uma panorâmica aqui na obra dele, né, e entender como que uma coisa se junta com a outra. Né? Eu acho que a nossa fala da aula passada, falando do De Bello Gallico, ela frisou em algum momento o fato de que o que está acontecendo na política romana nesse período não só é uma concentração de poder, uma disputa pela concentração de poder, né, como também né, ou seja, você está vendo lá surgir vários políticos que se destacam muito, né, que têm muita relevância e que tendem a ter uma pretensão totalizante, né, e que coloca em crise essa representatividade da elite romana lá no Senado, né, então você tem vários aventureiros, vamos dizer assim, o César é um, Pompeu é outro, né, que estão pleiteando alguma sobreposição de forças, né, mas que de alguma forma uma parte da força do embate político que eles fazem é através das instituições, né? Então eu lembro que os optimates, né, os conservadores, os elitistas, sei lá, aqueles que defendem lá os interesses desse patriciado, eles se colocam sempre pela legalidade, pela força do Senado como instituição, né, enquanto que aqueles políticos que a gente chama de populares são aqueles que centram o seu fazer político na sustentação e na manipulação, até por assim dizer, do tribunato da plebe. Né? Então, lembrando que o tribuno da plebe é um cargo, né, de defesa dos interesses do povo contra o abuso de poder do Senado. Então, o Senado como órgão evidentemente classista, né, que muitas vezes advogou em causa própria para desespero da plebe, e a plebe conquistou o direito de ter um poder moderador dentro do Senado, que é o tribuno. E, logicamente, que o tribuno, muitas vezes na história de Roma, é cooptado pelos interesses de tais ou quais partes do Senado, para votar segundo interesses que também são interesses de uma parte desses patrícios. Né? Isso é uma prática política, do qual, nesse momento, César é o principal representante. César é o principal membro do Partido Popular, vamos dizer assim. Né? E, entre outras coisas, esses cargos, essas facções, elas se mobilizam para usar os instrumentos políticos à disposição a seu favor. Entre outras coisas, por exemplo, o que é uma das coisas que se denuncia no começo da Guerra da Gália é o fato de que há uma série de tribunais específicos em Roma, criados nas décadas anteriores para enfrentar problemas políticos já existentes. Então há lá um tribunal de contas, um tribunal que vai julgar corrupção eleitoral, um tribunal que vai julgar corrupção no exercício de cargo, né? Então instâncias jurídicas que são específicas para certos problemas que eram recorrentes lá da política romana, né? Ou seja, compra de voto, corrupção, malversação pública, toda uma série de problemas que estão bem documentados lá, né? E que também, como também já falamos aqui antes, eram órgãos instrumentalizados também por essas facções de forma a servirem a leniência de algum lado e a agressividade do outro, né, ou a condenação exacerbada de outro lado, né, e essa é uma preocupação que há lá no caso da forma como César se vê diante dos seus opositores, né. Então César está, vocês se lembram, né, vindo de um consulado no ano de 59, no qual se denunciam, se potencialmente se inculpam uma série de irregularidades, né, das quais ele, de alguma forma, acaba se safando, né, ou tentando se safar por meio de um afastamento para exercer uma outra magistratura, ou seja, ele não pode ser julgado enquanto está exercendo esse cargo. Com isso ele ganha um tempo lá para fazer a força política que ele quer,
né, e aí vai para a Gália Cisalpina, se envolve lá nas questões de política externa com os vizinhos gauleses, e isso vira lá o pretexto para toda uma grande campanha que dura todos aqueles anos que ele fica lá, do ano 58 até o ano 50, né, em que a gente vai ter lá, a gente já vai estar no auge do recrudescimento dessa tensão que há entre César e Pompeu. Lembrando que César e Pompeu foram aliados, né, foram colaboradores naquela estrutura que ficou conhecida como primeiro triunvirato, né, da qual a principal garantia era o casamento de Pompeu com a filha de César, né, uma garantia que havia já se desfeito depois de alguns anos com a morte da filha de César, com a morte de Júlia, né, e que de alguma forma esse descompromissar acentuou lá as preocupações de ambas as partes com o crescimento da outra, vamos dizer assim, ou seja, César teme a centralização de poder que Pompeu representa em Roma, Pompeu teme o poderio militar que César está desenvolvendo como resultado da sua campanha na Gália e da regimentação de forças que ele fez para que isso fosse possível, tá? Enfim, né, o que vai acontecer nesse momento é que César começa a ser intimado pelo Senado, por Pompeu. Pompeu exerce um mandato de cônsul sem colega em 52, né, como fruto lá das instabilidades políticas que estão acontecendo em Roma, né, está muito fortalecido e usa dessa força política que está usufruindo no momento para solicitar que César entregue, né, finalmente entregue o cargo de procônsul, né, entregue o império, né, o poder sobre as tropas que ele tem lá, né, encerre a guerra e que volte a Roma para ser, né, objeto lá de julgamento pelas suas ações políticas e militares, né, e César teme, provavelmente com razão, porque isso era a moeda comum da política do dia, a moeda corrente, que o tribunal vai ser instrumentalizado para culpá-lo, independente das justificativas que ele possa ter, e com isso tirar dele, desmobilizar a força política e militar que ele tem em prol de que Pompeu se estabeleça como um ditador, como um governante tirânico, único, né, autárquico, né? E a solução que ele encontra para essa circunstância né, continuarei gozando de uma imunidade se continuar desempenhando os cargos públicos. Então a solução é que eu me candidate novamente a um consulado, né? Se candidatando dificilmente encontraria oposição, né? Então teria quase que uma garantia disso, né? Mas existia uma cláusula da lei que dizia que para que um cidadão se candidate ao consulado, um dos pré-requisitos é que ele esteja presente em Roma no momento em que ele lançasse sua candidatura. Então há um impasse aqui na situação do César, né? Ele sabe que para entrar em Roma, ele precisa se desmobilizar como general, ele precisa devolver a força ao Senado, né? Então ele tem que entregar as tropas de volta ao governo de Roma, entrar na Península Itálica como um civil, não mais como um militar, né? E só assim ele pode entrar em Roma. E ele sabe que se entrar em Roma sem nenhum tipo de suporte militar, como um privado, a primeira coisa que vai acontecer é ele ser aprisionado, independente da motivação justa ou injusta, ele não quer ser preso, né? Então há um impasse aqui. Ele quer se candidatar, não pode, não tem intenção de estar presente durante a sua candidatura, mas pede, através dos tribunos da plebe, que, né, ele faz uma petição e tem lá o apoio dos tribunos da plebe para que a candidatura dele, baseada na manifestação do povo, seja aceita excepcionalmente, já que ele precisa continuar na Gália, mas que a candidatura dele seja aceita pelo Senado, né, e que se abra um precedente para que ele possa se candidatar, embora ausente, né? O Senado se opõe, né, há lá uma grande confusão, né, os tribunos são perseguidos, há uma série de convulsões durante esse processo, e aí, de alguma forma, isso é o estopim para que aconteça os incidentes da Guerra Civil, ou seja,
César precisa tomar uma decisão. Ou ele aceita entrar como privado, ou ele entra como militar, e aí ele está invadindo a própria terra, e isso deflagra uma guerra civil, tá? Que é o que ele acaba fazendo. Então, lembrando para vocês, né, eu vou apresentar um mapinha para vocês, que considerava-se nesse ponto, né, território italiano, tudo que estava à margem do rio chamado Rubicão, aquela famosa, né, passagem lá do César cruzando o rio Rubicão. O Rubicão, para que vocês vejam aqui, né, ele está aqui entre o que hoje é a cidade de Ravenna e a cidade de Rimini, né, na antiguidade, a Riminum. Então, esse rio corre aqui nessa região, hoje ali é a Emília, né, Emília Romagnola lá, né, enfim. Então, o que chama-se província de Galia Cisalpina é tudo que está ao norte disso, que era a região que César estava governando, tá? Então, norte da Itália, né? E aqui para cá, nenhum general poderia entrar armado, isso caracterizaria invasão de território, tá? Então, César vem até esse ponto, espera né, uma resposta positiva que ele não recebe, ele manda, né, e aí o começo da nossa história vai ser com ele mandando uma carta a Roma, sugerindo uma solução intermediária de desmobilização geral, ou seja, que ele se desmobilizaria na medida em que o Senado também desmobilizasse as próprias tropas, para que as pessoas tivessem em condição ambas, né, as duas partes tivessem em condição de pacífica, vamos dizer assim, né, isso é recusado e isso deflagra lá a decisão dele de que, ok, então tenho que agir por conta própria e tomar uma decisão em que aí eu me coloco como apesar de invasor, alguém que vai salvar Roma do abuso que Pompeu representa. Tá? E esse é o nosso ponto de partida. Tá? Me parece interessante notar, né, que tudo isso aparece do plano discursivo como algo que precisa ser justificado de forma muito, muito delicada. Afinal de contas, não há nada mais vergonhoso, vamos dizer assim, né? Eduardo, desculpa, eu estava na tela do slide e não tinha visto que você levantou a mão. Quer fazer pergunta? Levantei agora. Foi nesse rio aí que ele fala o Alea e Acta Est, né? Sim, os dados estão lançados. É isso aí, é nesse lugar. Porque aqui nesse momento, ou seja, até aqui estava sob o controle dele, daqui em diante ele está alegando que está na mão da sorte, né? Ou seja, que jogou a vida como, né, como um dado, vamos dizer assim, né? Então tá lançado. Aí vamos ver como é que os dados vão rolar, né? Se é que é aceitável que, né, que isso foi dito, né? Isso tem toda a cara daquela historiografia moralizante, isso aí está no Plutarco, então eu não boto a mão no fogo, vamos dizer assim, né? Mas também não posso dizer que não aconteceu, né? Me parece que faz parte de um topos, né, de um lugar comum de certo tipo de historiografia, né, que você tem que atribuir um discurso a alguém antes de um momento crucial, né? Assim como provavelmente César não disse até tu, Brutus, né, quando foi assassinado. Não sei se dá tempo de você falar esse tipo de coisa quando alguém está te metendo faca no peito. Mas não vou levar a minha discussão para esse nível de especificidade, embora ela seja meritória. É nesse lugar que ele falou o que ele teria falado, ali a Acta Est. Né? É aí mesmo. Tá? É isso mesmo. Agora, né, retomo, tudo isso aqui, né, precisa, né, então o livro, os comentários que o César está apresentando sobre esses eventos, né, eles têm lá, eles atendem a uma justificativa que é muito mais delicada do que aquela que você está apresentando quando você fala dos comentários das guerras da Gália, embora lá também fosse muito necessário que ele apresentasse algum tipo de defesa, né, né, o tipo de defesa que aquele texto representa, né, o tipo de documentação, o tipo de exposição da própria causa, né, então me parece que havia algo significativo ali, mas aqui é muito mais delicado, porque entre outras coisas você tem que justificar algo que é
praticamente justificável, vamos dizer assim. Ou seja, como que você, sendo um romano que diz valorizar Roma, jurou um tipo de lealdade ou qualquer coisa desse tipo, né, vai me dizer que é justo, lícito, é justificável que você entre como um invasor na sua própria terra, né? Então aí vem o fato de que uma boa parte desse livro se dedica, né, ou a parte principal desse livro se dedica a demonstrar como, embora superficialmente isso seja um ato que possa ser reprovável, ele tem justificativas que são aceitáveis, né? Ou seja, é aceitável que determinadas premissas tornem, né, a infração de César uma infração menor, ou uma infração aceitável, e esse livro vai tentar defender essa situação, tá? Vamos dizer assim, né? Então, muito importante, né, que o livro começa desenhando quais são as motivações de César, ou seja, como César se justifica para começar o empreendimento audacioso que empreende, né, temerário, né, criminoso, vamos dizer assim, ele nunca vai colocar nesses termos, né? E aí ele vai dizer o seguinte, o seguinte, olha, né, ele recebe todas essas negativas, né, e aí ele toma a decisão, ok, então a gente vai ter que entrar na Itália e defender a nossa causa por nós mesmos, já que não estamos guardados por nenhuma instituição, então institucionalmente desvalidos, estamos sendo trapaceados, ou seja, nós vamos ser presos injustamente, a revelia de crimes, a gente não vai ser levado em consideração, pelo contrário, tudo aquilo que a gente pediu foi posto em perigo, né, inclusive aqueles que defenderam a nossa causa estão sendo perseguidos, então vamos ter que fazer o seguinte, né, então aí vem o trechinho que eu queria ler para vocês, em que essa motivação fica clara, né, fica descrita, tá, ele diz o seguinte, olha, informado desses acontecimentos, César profere um discurso à tropa. E aí vem o discurso de César, que é onde ele vai exortar a sua tropa acompanhante a fazer o que vai fazer, a invadir a Itália, né? E ele fala o seguinte, olha, traz-lhe, é um discurso indireto, né? Traz-lhe à memória as injustiças que os inimigos lhe fizeram ao longo do tempo. Queixa-se de que eles, por inveja e desejo de denegrir sua honra, tenham influenciado e desencaminhado Pompeu. Tá? Ou seja, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dizer que, a princípio, Pompeu é uma vítima, né? Então descaracteriza o lugar de Pompeu como um adversário, já que na prática ele se constitui um adversário, mas ele vai dizer assim, olha, Pompeu não tinha nenhum motivo para ser meu inimigo, e se ele se caracterizou como meu adversário durante os acontecimentos da Guerra Civil, foi porque ele foi influenciado e desencaminhado por outros. Afinal de contas, né, esse mesmo Pompeu é alguém a quem César sempre favoreceu e ajudou na conquista de honras e dignidades. Tá? Ou seja, de fato, César vai alegar, olha, né, Pompeu foi favorecido por tal ou qual ação minha, né, eu fui um aliado dele, ele nunca teve nenhum motivo para ser contra mim. Tá? Ele está sendo desencaminhado por outros, né? Aí ele lastima César, né, em terceira pessoa, lastima que um precedente insólito tenha sido introduzido no Estado, o de condenar e reprimir com armas a intercessão tribunícia, que há alguns anos tinha sido restaurada com armas na mão, né? Ou seja, ele fala assim, olha, né, o mais deplorável disso tudo é que os tribunos querem fazer valer a lei, as prerrogativas que os tribunos da plebe têm, de vetar decisões do Senado, né, de interceder em relação àquilo que é votado no Senado, né, e como iam interceder a favor da causa cesariana, foram reprimidos por armas, foram presos, foram expulsos, né, e com isso o seu papel de defensor do interesse da plebe foi cerceado, né, o que é a queda de uma instituição fundamental da República Romana, né, isso que ele está argumentando aqui, né, enfim, pula uma série de explicações que ele vai fazer sobre isso, né, e chego lá aos fatos, no final ainda desse capítulo, que é o capítulo 7 do livro 1 ainda da Guerra da Gália. Aos soldados que, sob seu comando, realizaram por 9 anos campanhas tão vitoriosas que pacificaram toda a Gália e a Germânia, aconselha que defendam dos inimigos a reputação e a honra do seu chefe. Tá? Aí aclamam em brado unânime os soldados da 13ª Legião,
tá? A esta César convocara no início das agitações, as outras ainda não haviam se reunido a ele, e afirmam que estavam preparados para vingar as injustiças ao seu comandante e aos tribunos da plebe. Tá legal? Então a causa de César também é a causa dos tribunos da plebe, nunca se separa isso na política de um comandante popular, tá? Mas, né, a justificativa que ele vai dar diante dos seus soldados para que comecem a campanha é que o uso da força defende César, defende, né, a honra e a reputação de César. Aí aqui eu fico preocupado, porque talvez não sejam essas as melhores palavras que eu queria, que nos interessariam aqui, né? Então eu coloquei o latim junto para que vocês vejam, né? Essa frase, né? No latim está lá: ut eius existimationem dignitatemque ab inimicis defendant, tá? Né? A palavra aqui que ele está colocando como honra, reputação, né? Extimationem dignitatem, tá? Dignitatem principalmente. Então, todo o que vai acontecer aqui está sendo apresentado como algo que surge em defesa da honra, né? Que eu acho que é uma coisa que modernamente a gente vai achar chocante, né? Nossa, então o cara vai invadir um país para defender a própria honra, né? Discursivamente é isso que ele está falando. E se ele está falando isso é porque isso discursivamente pode representar algo que é justificável do ponto de vista do conjunto de valores desse momento, que é a linha argumentativa que ele levanta e que eu queria documentar para vocês, né? Então, para que a gente entenda o que é dignitas para os romanos, eu fui buscar lá uma das nossas, em língua portuguesa, uma das nossas fontes mais clássicas, né, que é essa coleção Estudos de História da Cultura Clássica, né, escritos pela Maria Helena da Rocha Pereira, que é um lumiar dos estudos clássicos em Portugal, que escreveu esse texto, que é um texto didático muito importante, que dá um suporte para uma série de questões de cultura quando a gente vai se aproximar deles, né? Entre outras coisas, eu vou disponibilizar para vocês, que eu acho que é interessante quando a gente passa por César, eu vou mandar para vocês um trecho desse livro que fala sobre as ideias políticas dos romanos e valores éticos, que é de onde eu tiro um verbete no qual ela apresenta o que significa dignitas para um romano, tá legal? Dignitas, que obviamente, né, vai dar em português a palavra dignidade, né? Então César diz que vai lutar na Guerra Civil, que começa a Guerra Civil para defender a sua própria dignidade, tá? Então, mas o que é essa dignidade? Por que isso é importante? Por que isso justifica, né, uma guerra civil, né? Então, vamos lá, olha, vou ler o que ela diz aqui e vou comentando algumas coisas, né? Muito próxima da noção de honor está a de dignitas, tá? Tal como aquela, situa-se mais na esfera política do que na moral, tá? Então, a dignitas é uma ideia política, não é uma ideia moral. Me parece que é uma distinção importante para a gente, né? Quando você fala sobre a sua dignidade, talvez modernamente essa palavra tenha um peso moral, né? Ou seja, se você é digno, se você é indigno, tem a ver com alguma coisa que a gente vai discutir do ponto de vista da ética, né? Não sei, estou jogando muito por cima essas ideias, mas lá no mundo antigo, dignitas é uma ideia predominantemente política. Você tem dignidade como homem público, tá? Ela está ligada ao exercício de cargos importantes da res pública, como de cônsul ou de senador, tá? Aí ela vai tomar um testemunho aqui que vem do Cícero, do De Inventione, né, em que ele define da seguinte forma, né, a dignitas consiste numa atitude honesta que merece homenagens, honraria e respeito, tá? Isso é o Cícero falando, descrevendo a dignitas. A dignitas é uma postura necessária ao orador também, né? Acho que por isso que ela nos interessa no De Inventione, tá? Né? Enfim, né? Mas claro, ainda está na defesa de Sila 2:5, quando se refere à categoria de cônsul, falando deste grau elevado de dignitas e honor, né? Então, veja, né, quando você pega essa afirmação do Cícero no De Inventione, né? O que é a dignitas? A autoridade honesta que merece homenagens e honrarias e respeito, né? Então é importante colocar aqui que
a política romana, ela tem essa noção de contrapartida que é muito clara e muito necessária e muito central na forma como as pessoas se posicionam, né? Então, na medida em que o indivíduo exerce um cargo público, né, exerce uma autoridade, se ele é honesto nessa autoridade, essa atividade, essa autoridade o torna digno de coisas, tá? Então, aqui no caso, o Cícero está definindo essas coisas como homenagens, honrarias, respeito, tá? Ou seja, o bem agir na esfera pública gera como consequência coisas que estão colocadas como fruto do merecimento, né? Então, homenagem, honraria e respeito. Ao receber, né, ao ser objeto de homenagens, ao ser objeto de honrarias, ao ser objeto de respeito, né, esse indivíduo, esse homem público, né, obtém marcas externas que consolidam e que testemunham a sua honestidade, a sua capacidade política. Tá legal? Então, de alguma forma, ao agir bem, recebe honras. Ao receber honras, tem indícios concretos para demonstrar que é capaz de exercer outras honras. Tá legal? Então, você tem algo que me parece a palavra não é essa, mas algo que poderia ser pensado como um legado, e que esse legado é importante, ou seja, a partir do momento em que você lesa a minha dignitas, né, como ele está alegando que é o que o Pompeu está fazendo, né, você está maculando, né, você está destruindo a minha capacidade de exercer a atividade honesta com a qual eu faço o bem da República. Tá legal? Então existe um jogo discursivo aqui muito forte, tá? E que é algo que César tá capitalizando o tempo inteiro. César é absolutamente consciente, tá? E está instrumentalizando, tá? Então eu queria ler um outro trecho. Eu começo pedindo desculpas pela digitação apressada, né? O título do slide é a Dignitas como, né? Eu comi 2 letras aí, fazendo slide na hora do almoço, é inevitável que a gente sinta fome, né? A Dignitas como dispositivo político, né? Então, logo adiante, César mostra, né? César descreve com clareza como a dignidade é um valor importante para ele, como ele está e como ela está se dirigindo a justificar o fazer político dele, inclusive o fazer político de combater alguém que destrói a sua dignitas, tá? Que é o cerne dessa introdução toda, tá? E aí ele diz o seguinte, né? Então, para ele César, sua dignidade sempre foi algo primordial e mais importante do que a própria vida, tá? Então, veja que isso é lógico que é uma hipérbole, mas é uma hipérbole importante porque ela testemunha algo que pertence à classe política romana, né? Ou seja, aquilo que você institui, monumentaliza, vamos dizer assim, dessa forma, passa a ter uma grandeza e passa a ter uma precedência maior do que a sua própria vida. Ou seja, em teoria ele está dizendo que fica melhor morto, mais honrado, do que se ele se mantiver vivo ao final disso com a sua dignidade destruída, acusado de ladrão, acusado de inimigo do povo romano, né? Acusado de inimigo do povo romano, ele não pode fazer nada com o qual ele seja útil a Roma, né? Ele morto, mais digno, ele ainda serve de exemplo, né? Então essa tensão ela pertence sempre ao jogo da política romana, né? Enfim, então, né? Ele expressa isso aqui, né? Então a dignidade para ele é mais importante que a própria vida. Ficou magoado, né? Porque um privilégio otorgado pelo povo romano lhe era extorquido pelos inimigos de forma ultrajante, né? Ou seja, a sua dignidade continua sendo ofendida. Né? Então, olha lá, a dignitas está construída na frase anterior. O povo romano lhe otorgou um privilégio. Tá? Ou seja, o povo romano responde, né, à minha honestidade, me dando um voto de confiança. Ou seja, o povo romano considera os meus feitos dignos, honestos, merecedores de alguma coisa pelo qual eles atendem a um pedido meu, ou seja, de que eu possa me candidatar a sentar em Roma, tá? Né? Os tribunos são a favor dessa decisão, por isso que eles são a voz do povo aqui, tá? Mas o Senado foi lá, acabou com a farra, expulsou os tribunos de dentro
do Senado, né, por meio de armas, né, e com isso, o resultado prático disso é que a dignidade de César é destruída, ou seja, se o povo fala que ele merece, e alguém vem e proíbe aquilo por meio de armas, isso é uma destruição da dignidade, tá? Né, enfim, e ainda mais é convocado, recebe um ultimato de que tem que voltar para Roma, mesmo que ainda tenha mais tempo de comando, que é isso que ele está alegando. Olha, tendo sido despojado de 6 meses do seu comando, era obrigado a voltar a Roma, tá? Apesar de o povo ter decidido que se levasse em consideração sua ausência para as próximas eleições. Então o Senado, lá numa tentativa desesperada de tirar César do jogo, vai convocar ele a Roma. Quando chegar em Roma, vai ser preso e não vai poder se candidatar, né? Então aí resolveria o problema do ponto de vista de Pompeu, né? Então ele está lá chateado, está alegando que fica chateado com isso, porque ele tem a sua honra, a sua dignidade aviltada pelos seus adversários, né? Então é um crime de honra, vamos dizer assim, né? Mas, né, veja como ele ainda está construindo essa ideia de que ele é digno, né? Né, de que ele age, né, de forma honesta e que a honestidade dele, né, e o interesse da República como um todo antecede qualquer interesse pessoal dele. Esse golpe à sua honra ele suportou com resignação para o bem da República, tá? Ou seja, né, estou disposto a aceitar que minha honra, minha dignidade seja ferida se isso for para o bem da causa de todos, tá? Então, ok, então vamos arrumar uma solução que, embora não restaure minha dignidade, faça o bem de todos. Então, enviou uma carta. Tendo enviado uma carta ao Senado, propondo que todos os generais depusessem os seus comandos, nem isso logrou. Tá? Então, veja, né, descreve o que está acontecendo nesse momento de forma muito engenhosa, né? Ou seja, mostra também como a própria perda da dignidade é algo que encarece a dignidade dele, né? Ou seja, essa decisão de mandar uma carta ao Senado com essa proposta pública, olha, deponho os meus comandos e todas as demais tropas deponham os comandos, a gente entra finalmente em paz, que é o que o Roma alega querer, todos entramos em paz com nenhuma tropa mobilizada, tá? Isso será realmente um compromisso de paz, né? E ao propor isso, ele está propondo uma coisa que o Senado jamais vai topar, né? Ou seja, é uma condição justíssima e, né, engenhosamente justa e engenhosamente, né, impossível de ser levada a cabo, né? O Senado não vai fazer isso. Ao recusar publicamente, o Senado cria uma justificativa pública com o qual não há nenhuma desculpa para que o Senado justifique o aviltamento da honra de César, ou seja, César tem uma dignidade, César está disposto a abrir mão dessa dignidade pelo bem comum, o bem comum é que todos entrem em paz. Se vocês não querem entrar em paz, bom, então vocês estão justificando a guerra, né? Então a guerra passa a ser justificada a partir do momento em que todas as tratativas que ele oferece, que mantenham a sua dignidade em algum nível aceitável, são recusadas. Então isso torna a guerra possível, tá legal? Enfim, né? Então vejam que é muito delicado e muito bem construído, né, o propósito de César. Tá? Eu passo no